Com certeza, Biagi. Já já a gente volta então com informações diretamente de Brasília e a gente continua falando sobre política. A gente vai fazer aqui uma espécie de retrospectiva desse ano super movimentado e também um balanço do primeiro ano do governo Lula. 2023 marcou o primeiro ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ano que já começou intenso com os atos do dia 8 de janeiro, atos golpistas, antidemocráticos. Teve ápices na política, como o julgamento que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, a indicação do ministro da Justiça Flávio Dino ao STF e, mais recentemente, a aprovação da reforma tributária. Inclusive, esse é o tema da nossa enquete, já tem muitas participações aqui. Vou pedir também o seu voto. Na sua opinião, qual foi o fato político mais marcante de 2023? Por enquanto, a maioria diz que foram os ataques de 8 de janeiro, 48%. Em segundo lugar, a aprovação de Zanin e Flávio Dino para o STF, 20%. E empatados com 16%, inelegibilidade de Bolsonaro e aprovação da reforma tributária. Sobre esse assunto, eu vou pedir a opinião agora de Rodrigo Prando, ele que é cientista político e também professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Muitas opções que eu coloquei aqui para a nossa audiência, coloco também para você. Qual o fato político mais importante do ano e fazendo aí uma análise, foi um ano bom ou um ano negativo em termos políticos? Boa noite. Ítalo, um prazer estar aqui contigo, fazer esse balanço de ano, né? Enfim, sempre bom estar aqui com você, com a sua audiência muito qualificada. Olha, eu vou aqui na sequência daquilo que você disse e dos eventos que você enumerou. Eu só, com relação à enquete realizada aí pelo jornal, eu só colocaria em segundo lugar a reforma tributária, dando destaque para o ministro Haddad, mas eu acho que o fato principal realmente foram os atos golpistas do dia 8. Estes atos, eles marcam profundamente a história da política brasileira, em especial um momento de resistência das instituições e do próprio Estado Democrático de Direito. Eu diria para você que o ano tem 3 momentos. Um momento que é o início, com uma tentativa de ruptura institucional, um segundo momento de reação e o terceiro momento de busca de normalidade política institucional. Vou tentar sinteticamente colocar os eventos dentro desses 3 grandes momentos, ou, se preferir, dessas 3 dimensões. No dia 8 de janeiro, nós tivemos um ataque orquestrado, sistemático, à sede dos 3 poderes. Lembrando, um governo eleito há 8 dias, né? Empossado, melhor dizendo, há 8 dias. O que aconteceu? Geralmente, Ítalo, você sabe disso porque noticia política, a gente costuma fazer uma análise dos 100 primeiros dias de um governo. Não é assim que a imprensa pergunta lá para o cientista político, olha, como é que se avalia os 100 primeiros dias? Nós não conseguimos fazer essa avaliação neste Lula 3. Por que nós não conseguimos? Primeiro, porque terminamos uma eleição disputadíssima, extremamente polarizada, que sufocou qualquer possibilidade de uma terceira via. Além disso, Ítalo, a gente já tem 8 dias em janeiro com esses ataques perpetrados contra o Estado Democrático de Direito. E aí o que acontece com a agenda de um governo que está se iniciando? Geralmente é uma agenda propositiva. O governo vai para a comunicação com a sociedade e tenta, de certa maneira, mostrar quais são suas prioridades. Não foi possível, porque Lula ficou praticamente refém, não tendo uma agenda proativa, mas uma agenda reativa. Teve que reagir Lula, teve que reagir o ministro Flávio Dino, que tornou-se o para-raio de fake news e ataques de todas as espécies, de grupos radicais, e tiveram que reagir as instituições. Então, este primeiro momento, que foi a tentativa de ruptura, é o que eu digo ali, que é a parte inicial desse ano. Depois nós tivemos as consequências disso, que foram as reações institucionais. E nós temos 2 principais, Ítalo. Nós temos a CPMI do dia 8 de janeiro, que produziu um relatório com muita substância, mais de 1.000 páginas, que eu já li, não terminei o fichamento, porque estou fazendo uma pesquisa sobre essas CPIs. E outra coisa, produziu
pelo conjunto da obra, mas tem muita coisa para vir ainda, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro tornou-se inelegível, teve depois a confirmação disto, e aí ele é uma carta fora do baralho político eleitoral. Ele ainda tem força política e o bolsonarismo sobrevive ao Bolsonaro tranquilamente. Então, eu acho que este momento é o momento das reações. E, por fim, o terceiro momento, que é a tentativa da normalidade, que é aquilo para que serve a política, a negociação, a discussão e colocar a agenda do Congresso para funcionar junto com o Executivo. E aí o destaque para mim, além da indicação do Flávio Dino, que era uma indicação que era controversa por conta até do perfil do ministro, mas é, de fato, a aprovação da reforma tributária, lembrando que ela tramitava sem sair do mundo abstrato, do papel, há 35 anos. E quem conseguiu colocar esta reforma para ser votada e ser aprovada foi o ministro Haddad. Lembrando que o ministro Haddad sofreu fogo amigo do PT dentro do governo, foi desautorizado pelo próprio presidente Lula com palavras, enfim. Então não foi uma coisa simples. Para mim, ele termina como uma figura muito importante desse primeiro ano. Me perdoa que eu tentei ser sintético nessas 3 dimensões para resumir o ano aqui contigo e, claro, a gente continua conversando. Rodrigo resumiu muito bem, foi didático e foi conciso. Vou pegar esse gancho então aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um dos nomes aí de destaque do atual governo e que de alguma forma está ajudando aí o país a recuperar a sua economia e também a apresentar aí números esperançosos. Por exemplo, desemprego caiu a 7,5% no trimestre imóvel terminado em novembro, um dos menores índices dos últimos anos. Aí eu aproveito, falando sobre esse primeiro ano do governo Lula, essa área econômica é uma das vitórias ou ainda falta muito a ser conquistado nos próximos 3 anos? O que você avalia de bom e de ruim nesse primeiro ano e quais seriam os principais desafios para os próximos 3? Olha, Ítalo, se nós observarmos com muita clareza, com uma clareza solar, o começo do ano foi um começo em que as expectativas eram muito negativas com relação ao governo e o campo da economia. Lembrando que o Haddad não era uma pessoa considerada pelo mercado, ele foi aos poucos conquistando o diálogo, não apenas com atores do mercado, mas também com os atores políticos, e a coisa foi melhorando. As projeções do início do ano não se confirmam, então eu posso dizer com muita tranquilidade, em que pese que não sou um economista, mas gosto e acompanho, que o ano termina melhor do que começou. E lembrando que o cenário mundial é um cenário ainda de incerteza, e para piorar esse cenário de incerteza, existe um potencial conflito aqui na América do Sul por conta de Venezuela e a Guiana, a região de Essequibo. Então, assim, não é um ano, não foi um ano, e provavelmente 2024 não será um ano no plano internacional positivo, mas o Brasil conseguiu chegar ao final do ano com melhores condições em termos de PIB, em termos da relação do real e o dólar, a questão do desemprego, Então isso, Ítalo, quando reflete no cotidiano do brasileiro e da brasileira, que vai ao supermercado, que vai à feira, que vai comprar um remédio para pressão arterial de uso contínuo, tudo isso acaba melhorando a perspectiva e a avaliação do governo. Só que nós temos um porém nisso, Ítalo. A sociedade brasileira já não está apenas e tão somente polarizada, como nós costumávamos falar nas eleições. Recentemente publicado um livro aqui, Biografia do Abismo, do Trauman e do Nunes, Este livro passa da ideia de polarização para dizer que nós nos calcificamos politicamente. O que é isso? Quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro um ano depois continuaria mantendo seu voto, e mais do que isso, esses indivíduos, o brasileiro tem levado para suas relações no campo da família, no trabalho, na escola e na universidade, esses valores e essas perspectivas ideológicas. Ou seja, começa a complicar o surgimento de novas lideranças ou, novamente, da ideia de uma terceira via, de alguém que fuja da polarização ou da calcificação, como estão colocando. Então, assim, é um ano que economicamente termina melhor. Tem muito a ser feito? Claro que tem muito a ser feito. Vamos pensar, Ítalo.
eu estou aqui no Sudeste, você está na região Nordeste, eu morei na região Nordeste, eu dei aula aí, eu sou apaixonado pelo Nordeste, tenho queridos alunos e amigos aí. Agora vamos perguntar, tem água potável, tem água e luz para todo brasileiro? A gente tem esgotamento sanitário em todas as casas, a gente tem ruas, a gente tem calçamento, quer dizer, a gente tem um Brasil ainda gigantesco que depende do básico, que não é do século nem 20, de alguns países é do final do século 19. Então tem muito a ser feito, e aí a crítica que eu faria é que o governo Lula ele está escasso de boas ideias e ousadia. Por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes ele está retomando os passos que ele já fez no mandato 1 e no mandato 2. Claro que eu e você, se tivermos que ir para um caminho mais seguro e a gente tiver que pisar na calçada e não pisar na poça d'água para se molhar, a gente vai por aquele caminho que a gente conhece e começa a trilhar ali. Mas o governo não pode tentar sempre repetir Bolsa Família, luz para todos, né? Quer dizer, deu certo? Ótimo, deu certo. Os 2 mandatos do Lula significaram que ele termina com 87% de aprovação. Nenhum presidente da nova república terminou o segundo mandato com a aprovação do presidente Lula. No entanto, há uma certa fadiga do material e a necessidade de que o Lula deixe que novas lideranças surjam e tragam elementos. Por exemplo, Marina Silva é competente, Simone Tebet é competente, Haddad tem sido competente. Ele precisa permitir que os seus ministros ganhem corpo e força política e tragam novidades. Então, a minha grande crítica é: melhorou? Claro, melhorou. Melhor do que as perspectivas iniciais? Sem dúvida. Mas tem muito a ser feito e a gente precisa, na política, de diálogo, de criatividade, e a gente precisa de liderança. Um país que não tem líderes é um país que caminha sem rumo, sem norte. Com certeza, professor, essa dependência em relação à figura do presidente Lula pode ser também aí muito prejudicial para a esquerda brasileira. Queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente, aproveitar e já desejar aí um ótimo ano novo, uma ótima virada, que 2024 traga aí mais saúde, mais sucesso para você e sua família. Muito boa noite e até a próxima. Para você, boa noite. Para toda a equipe aqui na parte técnica, para todos aqueles que nos acompanham, meu fraterno abraço e um desejo de 2024 no plano pessoal e coletivo bom para todos. Muito obrigado. Conversamos agora com o professor Rodrigo Prando e eu vou pegar aqui